iniciando a parte 2 da correção dos exercícios sobre progressão aritmética. Questão 6 diz assim: Simone deseja comprar um determinado produto. Pesquisando as opções de pagamento em algumas lojas, ela se deparou com uma loja que lhe ofereceu uma opção de financiamento que consiste no pagamento de 24 parcelas mensais, sendo a primeira de R$ 98, a segunda de R$ 115, a terceira de R$ 132 e os demais seguindo esse mesmo padrão de aumento até o final do financiamento. O valor total em reais que Simone pagará por esse produto, caso escolha nessa loja essa opção de pagamento, será de quanto? Bom, primeira coisa que a gente precisa calcular então é o valor da última parcela, ou seja, o valor do A24. O que a gente precisa? A gente precisa do primeiro termo, que é 98. A quantidade de termos a gente já sabe que é 24, porque são 24 parcelas, menos 1, vezes a razão. Então a gente precisa saber, está aumentando de quanto em quanto. Então, de 98 para 115, aumentou quanto? 17. Isso significa que o A24 será 98 mais 24 menos 1 vai dar 23 vezes 17. Ou seja, 98 mais 23 vezes 17. 391. Isso significa que a última parcela mais 98 será de R$ 489. Bom, então a soma dessas 24 parcelas será igual ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade de termos, que são 24, dividido por 2. Então, se você agora somar, então, 98 mais 489, você vai encontrar 587, e 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, 587 vezes 12, R$ 7.044. Então, esse é o total que ela pagará. Ou seja, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 7. Paula criou uma conta poupança para seu filho, em que todo ano ela depositava uma quantia. No primeiro ano, Paula depositou R$ 100 e a cada ano seguinte ela depositava o valor depositado no ano anterior mais R$ 80. O valor depositado nesta conta poupança por Paula no 22º ano, contado da criação dessa conta é... Então, o primeiro termo, aqui ele já falou, que foi R$ 100. O objetivo é saber o 22º termo, ou seja, essa PA tem 22 termos e a razão dessa PA é 80. Então, usando a expressão do termo geral, o último termo é igual ao primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Então, nós queremos saber o A22. Para isso, a gente precisa do primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Então, o 22º termo será 100 mais 22 menos 1 vai dar 21 vezes 80. Ou seja, 100 mais 21 vezes 80, que vai dar 1.680. Isso significa que o 22º termo vale R$ 1.780. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 8. Um paisagista criou um projeto de um jardim que consiste em plantar mudas de flores sobre 15 circunferências de mesmo centro e raios distintos.
Sobre a primeira circunferência, planta-se 3 mudas. Sobre a segunda, planta-se 5 mudas. E assim por diante, de forma que a quantidade de mudas representam os termos de uma progressão aritmética. O número de mudas de flores que devem ser plantadas nesse jardim, de acordo com esse projeto, é... Bom, então aqui ele já nos deu que o primeiro termo é igual a 3. A quantidade de termos é 15. Ele também falou que a razão é 2, porque do primeiro para o segundo aqui, ó, plantou 3 mudas na primeira circunferência e 5 na segunda, então 5 menos 3, 2. Nós não sabemos quantas mudas foram plantadas na última circunferência e ele quer saber o total de mudas. Então nós temos 2 continhas para fazer. Então, primeiro, para descobrir quantas mudas foram plantadas na 15ª circunferência, nós precisamos do primeiro termo, mais a quantidade de termos menos 1, vezes a razão. Então, nós temos 3, mais 15 menos 1, 14 vezes 2. 14 vezes 2 vai dar 28. E 28 mais 3 é igual a 31. Então, na 15ª circunferência, foram plantadas 31 mudas. Isso significa que a soma total vai dar o seguinte. Então, nós precisamos aqui na soma total... não é a soma de 31 termos, é a soma dos 15. Então, na soma desses 15 termos, nós temos o primeiro termo que vale 3, o último termo vale 31, quantidade de termos 15, tudo isso dividido por 2. Então, 31 mais 3, 34, vezes 15, dividido por 2. Nós podemos fazer aqui, ó, 34 dividido por 2, 17. Então, multiplicando 17 por 15, nós teremos o resultado. Então, 17 vezes 15, 255 mudas. Ou seja, se você marcou a alternativa C, você acertou. Questão número 9. Existem 2 telefones instalados ao longo do estacionamento de uma rodovia. Um no quilômetro 7 e outra no quilômetro 167. Entre eles, serão instalados novos telefones ao longo dessa rodovia, de modo que a cada 8 quilômetros se tem um telefone disponível. Então, aqui ele está falando, nós temos o primeiro termo igual a 7, o último termo igual a 167, e a razão, ele está falando que é 8. Então, quantos novos telefones serão instalados? Precisamos descobrir quantos termos tem essa PA. Então, usando a nossa expressão, nós temos o seguinte. O último termo é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termos menos 1, multiplicados pela razão. Então, substituindo, o último termo 167, o primeiro termo vale 7, a quantidade de termos eu não sei, mas eu sei que a razão é 8. Então, nós temos 167. 7 está somando, troca de posição diminuindo. E aqui nós vamos fazer a distributiva. 8 vezes n vai ficar 8n, e 8 vezes menos 1, menos 8. 167 menos 7 vai dar 160. 8 negativo troca positivo, tudo isso igual a 8n, ou seja, 8n é igual a 168. Qual é o número que multiplicado por 8, que vai dar 168? Então, é só você efetuar a divisão. Então, 168 dividido por 8, você vai encontrar 21. Então, nós temos ao todo 21 postes. Observe que ele colocou como resposta aqui, ó, como alternativa 21.
mas é uma pegadinha. Ele não quer saber quantos postes eu terei no total. A pergunta é quantos novos telefones serão instalados. Então, desses 21, eu já tinha 2 no começo. Isso significa que os novos telefones serão 21 menos os 2 que já estavam lá. Ou seja, foram instalados 19 novos telefones, né? Então, se você marcou a letra A, você acertou. Questão número 10. Paula abriu uma caderneta de poupança e fez um depósito inicial de R$ 200. A partir daí, ela depositou a cada mês R$ 10 a mais que o valor depositado no mês anterior, até que o último depósito atingiu o valor de R$ 500. Ao final desses depósitos, qual foi o valor total depositado por Paula em sua caderneta de poupança? Então aqui ele está falando que o primeiro termo vale R$ 200. Ele falou que a razão vale 10. Ele falou que o último termo, R$ 500. Só que a gente não sabe quantos termos tem, quantos depósitos foram feitos. E ele está querendo saber a soma total. Então, primeiro a gente tem que descobrir quantos termos tem essa PA. Então, usando a expressão o último termo é igual ao primeiro termo, mais a quantidade de termos menos 1, vezes a razão. Então, o último termo é 500. O primeiro termo é 200. Eu não sei quantos termos tem, mas eu sei que a razão vale 10. Então, 200 está positivo, ele troca de lado negativo. E aqui nós vamos fazer a distributiva. 10 vezes n, 10n. E 10 vezes menos 1, menos 10. Ok, então continuando. 500 menos 200 vai dar 300. Como esse 10 aqui está negativo, ele troca positivo, que é igual a 10n. Ou seja, 10n é igual a 310. Se você divide 310 por 10, você descobre que essa PA tem 31 termos, ou seja, foram feitos 31 depósitos. Então, nós queremos saber a soma desses 31 depósitos. Então, nós precisamos de quê? Nós precisamos do primeiro termo, que é 200. Nós precisamos do último termo, que é 500. Nós precisamos da quantidade de termos, que é 31. Tudo isso dividido por 2. Ou seja, 500 mais 200, 700. Vezes 31 dividido por 2. Bom, você pode fazer 700 dividido por 2, que vai dar 350. 350 vezes 31. E aí você vai descobrir, então, o total que ela tem. Então, vamos lá. 350 vezes 31. 10.850. Então, vamos olhar aqui nas alternativas. Qual foi o valor total depositado por Paula? 10.850. Se você marcou a alternativa D, você acertou. Confere aqui no gabarito, ó, a alternativa D. Então, se você fez essa marcação, você acertou e concluiu seus exercícios.